Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre minha transição de um campeonato para o outro, como que eu faço a finalização, como que eu manejo essa transição de finalização, carb up, desidratação e a semana inteira off e no outro final de semana de novo, carb up, desidratação e palco. Como que eu faço? Então, antes de tudo, se esse conteúdo é bom para você, te deixa mais informado e você pode estar usando algum dia, deixa o like, isso vai me ajudar demais, e vê se você está inscrito no canal. Então ativa o sininho aí e bora pro vídeo. Bom galera, primeiramente eu queria dizer que eu já competi. Hoje é quarta-feira e vou competir no sábado, então estou nessa fase de transição e aqui eu vou contar tudo o que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que como que a gente faz em relação ao carboidrato. O carboidrato é uma molécula que enche o músculo, então a cada 1 grama de carboidrato o músculo armazena 3 gramas de água no músculo. Então você aumenta aí 4 gramas por grama de carboidrato no músculo quando você consome. Então qual que é a estratégia? A gente já fez o carb up de uma finalização. Para a próxima competição a gente vai depletar o carboidrato. Por vários motivos. Para a gente fazer um carb up melhor na outra competição. 2, para a gente bater o peso, porque o carboidrato é peso. Quando a gente tira, a gente diminui a retenção, diminui o glicogênio, então o peso fica mais leve para você se enquadrar na categoria. Outra coisa, quando a gente tira o carboidrato, a gente consegue trabalhar melhor com a água no corpo. Então a gente consegue fazer a desidratação e a reidratação de uma forma melhor. 5. Na etapa que a gente vai estar nesse processo de transição de uma competição para outra, a gente vai estar hiperidratando novamente. Por quê? Porque a gente quer eliminar toda a retenção que a gente tem. Então, como que fica o processo de carboidrato? Vou falar aqui. Depois do campeonato que a gente fez o carb up, comeu besteira, comeu sódio pra caramba, logo no sábado à noite a gente já começa a depletar o carboidrato. Então a gente come basicamente proteína, um pouquinho de gordura só e muita água, logicamente. Mas o que eu tô comendo? Eu tô comendo de manhã basicamente um omelete com legumes, depois frango com salada, depois frango e chuchu, depois frango e pepino, e depois a quinta e última, de novo, um omelete e salada. Só. O que eu tô usando para ajudar na minha fome? Tô usando gelatina zero e eu tô também utilizando temperos na comida, nos legumes, zero sódio. Então, basicamente, eu tô usando essas estratégias. Estou utilizando, às vezes, um pouco um suco zero, que eu faço como se fosse um picolé. Depois eu ensino em outro vídeo, que é zero, não tem nada. E, bom, agora vamos ficar só com essa dieta que eu falei até a quinta-feira. E depende da pesagem também. A minha pesagem vai ser sexta-feira e o campeonato vai ser sábado. Então eu vou ficar depletando carboidrato para bater o peso até sexta de manhã, que é a minha pesagem. Depois eu começo a fazer comer muito carboidrato, praticamente só carboidrato, até a hora do campeonato. E no dia do campeonato também, só carboidrato. O que eu consumo de carboidrato? Fala galera, aqui eu comprei as coisas do meu carb up, o que eu vou utilizar para encher o físico de carboidrato, de glicogênio antes do campeonato. Então, basicamente, eu vou ter 30 horas, um tempo um pouco mais curto, 1 dia e meio mais ou menos, para encher. Então eu estou utilizando muita coisa. Vocês vão ver a base de arroz, que tem bastante carboidrato concentrado. Primeiro, bolacha de arroz. Por quê?
A bolacha de arroz, ela vai ter muita pouca água e bastante carboidrato. Então aqui a gente tem a cada 30 gramas, 24 gramas de carboidrato. E ela é muito leve, pessoal. Todo esse saco tem só 150 gramas. Então para pesagem, você come todo esse saco e só aumenta 150 gramas no corpo, tá ótimo. Não tem água, então é um ótimo carboidrato de uma excelente digestão, tá? Outra coisa é para eu comer antes de dormir. Esse bolachão que eu achei, eu li os ingredientes, é basicamente açúcar, farinha de trigo. Tem gente que tem problema com glúten, então não pode comer. Esse é zero lactose, então também não tem problema de digestão. E também pouca umidade, os macronutrientes. A cada 30 gramas tem 23 gramas de carboidrato e um pouquinho de gordura, um pouquinho de proteína. Isso eu vou comer antes de dormir por causa do sódio e da gordura, então isso vai ajudar muito no físico. Tem 400 gramas, é bastante coisa. Então, basicamente, isso vai ser a refeição com sódio para encher bem o físico. E eu não tenho problema com glúten, tá? Lembrando, para quem tem, não pode comer nada com farinha. E o resto é só reposição de carboidrato à base de farinha, papinha de arroz. Então, lembra aquelas papinhas de arroz para bebê comer mais fácil? Então, galera, eu vou estar utilizando essas farinhas. Comprei aí 1 kg. Que 1 kg disso basicamente tem 1 kg de carboidrato. Então aqui a cada 20 gramas tem 18 gramas de carboidrato. Então vamos estar utilizando. Quais são os ingredientes? Basicamente farinha de arroz, um pouquinho de açúcar, só. Então é uma coisa fácil de comer. Não como é farinha, não tem tanta umidade. Então galera, show de bola. Vamos estar utilizando tudo isso. Vai ter aproximadamente 1 kg de carboidrato, mais 1,5 kg. Então basicamente eu vou utilizar aí ao todo 1,6 kg de carboidrato. Beleza? Só para vocês terem uma ideia aí. Vocês veem aí no vídeo do Carb Up. Eu explico tudo o que eu tô comendo, mas basicamente esse vai ser o protocolo de carboidrato. Você pode, se você tiver com peso de sobra, você pode começar na metade da quinta-feira a entrar com carboidrato, tá? Eu não acho tão interessante porque dá para carbar um pouco antes. Beleza, Nick. Entendi a parte do carboidrato. E agora, como que eu faço com água? Eu bebo água, não bebo? Galera, desculpa galera, o vídeo acabou cortando, acabou a bateria, então o que eu quero continuar? E água, Nick, a gente vai utilizar como? Vamos beber antes, depois, durante, não vamos beber? Então galera, como que a gente faz com água? Quando a gente está nesse processo de carboidrato, a gente continua sim bebendo água nos primeiros dias, porque a ideia de água é só desidratar no final, para a hora da competição, naquele horário, naquele instante. Então, durante essa reposição de carboidrato, a gente continua bebendo água e no dia anterior, aí sim a gente corta a água e põe um pouquinho mais de carboidrato. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é a água da pele. Quando o carboidrato entra no músculo, lembra no vídeo do glicogênio onde que ele entra? Ele entra como glicogênio no... Desculpa, lembra do vídeo do Carb Up? Onde ele entra? Então, o glicogênio ele vai entrar no músculo. Entrando no músculo, ele vai precisar puxar água. E aí que a gente começa a diminuir a quantidade de água. Porque enquanto a gente diminui a quantidade de água, o corpo vai desidratando, a gente vai puxando a água da pele para o músculo. Porque no músculo está precisando de água. Então, da água da pele afina a pele, vai para o músculo e aumenta o músculo. Por isso que a função do carboidrato é entrar no músculo para puxar água. E ao mesmo tempo a gente não pode zerar a água, porque
o carboidrato precisa puxar água para o nosso músculo, e a gente também não pode beber muita água, porque senão, tudo bem, a gente consegue encher o músculo, mas a pele também continua cheia porque continua hidratando. Então a gente tem que ter esse ajuste fino. E como a gente faz com a semana anterior? A gente hiperidrata. Então, a partir de domingo, segunda, terça, quarta, até quinta, a gente vai beber muita água. Então, por volta aí dependendo do quanto você pesa, mas eu, por exemplo, bebi 9 litros de água nessas semanas, nesses dias, e aí na quinta e na sexta e no dia eu fui diminuindo. Mas na sexta eu já bebi 1 litro, e no dia eu fiquei 12 horas antes de competir sem beber quase nada. Claro, bebi um pouquinho só para aliviar a sede, mas com o princípio de desidratar. E é justamente nesse finalzinho onde a gente vai diminuindo água que a gente vai aumentando a quantidade de carboidrato. Por isso dá esse efeito no nosso músculo, no nosso corpo. Lembrando, galera, isso não é saudável para performance. Você não vai conseguir correr mais se você é um atleta, você não vai conseguir pedalar mais rápido. Então, para quem serve essa técnica? Para o fisiculturista e para os lutadores de MMA, tá? Então, para os lutadores que tem que baixar muito peso, qualquer lutador, na verdade, que tem que bater peso, qualquer esporte, categoria, que você precisa entrar com tal peso, eles usam a desidratação, porque na desidratação é onde a gente perde nosso principal peso, porque nosso corpo já é feito de 70% de água. Então, a maior coisa que a gente tem de peso é água. Por isso a gente vai tirando um monte ao longo do tempo. E outra coisa, galera, por que a gente bebe muita água também? Faz sentido? Faz, porque nosso corpo entende que tem abundância de água, então ele vai permitir com que a gente elimine mais água, sabendo que a gente vai receber mais água mais tarde. Então a gente começa a fazer muita diurese, então eliminar muita água. E quando a gente corta água, nosso corpo ainda tem hormônio sinalizando para eliminar bastante água, porque ele pensa que vai receber. Mas aí, quando ele não recebe, a gente começa a desidratar e perder bastante peso. Por isso a gente aumenta, para aumentar os hormônios que excretam a água. Excretando bastante água, a gente corta a água e o corpo continua excretando. E aí a gente perde bastante peso, aí a gente entra no carboidrato, os lutadores conseguem bater o peso. E aí existem várias estratégias drásticas que não são necessárias, eu não recomendo, que é você estar utilizando roupa de plástico e fazendo cardio para eliminar água pelo suor, ou fazendo sauna, ou até mesmo banheira de imersão, que é uma banheira com água quente, normal, bem quente, com muito sal, e às vezes o pessoal põe álcool. Por quê? Porque a gente perde água por osmose. Então o meio mais salgado vai puxar mais água. Se a banheira está mais salgada que a nossa própria pele, vai puxar da nossa pele para a banheira. Então isso são estratégias muito perigosas, que desidratação não é saudável, tá? Nosso corpo precisa de água, pode te dar muita cãibra. Também envolve muito a questão dos eletrólitos nessa questão, então precisa ter o ajuste fino. Às vezes é bom nem mexer, deixar como tá, só alterar a água, do que ficar alterando muito o sódio. Então tem atleta que normalmente como faz com sódio, com os eletrólitos, que é o sal basicamente, que é o principal. Eles vão abaixando nesses últimos dias de carb up, na desidratação, porque o sódio ele prende água, então você vai eliminar. Mas se você abaixar muito o sódio, ele vai eliminar muita água, e onde também tem sódio, no músculo. E no músculo que ele vai segurar água, no final vai ficando vazio. Então a gente não consegue segurar nada de água, por mais que tenha carboidrato no músculo, a gente entra com o músculo vazio. Então não é uma questão tão boa de ficar se mexendo, não precisa, não é necessário para atingir um ponto legal. Bom, outra coisa que eu queria falar, diurético, galera. Tem gente que toma remédio para desidratar. É uma estratégia, tanto para os lutadores quanto para o fisiculturismo. Se você não fez todo esse processo e está retido, aí você tem que usar, é uma estratégia. Mas se você já fez o processo, essa própria hiperidratação, bebendo água, tomando diurético no chá, já é o suficiente, tá? Então não é necessário tomar medicamento para isso, e existem vários do tipo.
vários mecanismos, e eu não quero entrar em detalhes aqui, mas bom, basicamente é isso. Corpo pronto, pinta, no dia do campeonato, come bastante carboidrato de rápida absorção, fácil digestão, uma boa quantidade de sódio, porque o sódio ajuda a transportar o carboidrato, além de aumentar a nossa absorção de carboidrato, ele também aumenta a nossa pressão sanguínea, então a gente vai ficar mais vascularizado, a gente também vai conseguir encher mais o músculo. É muito bom estar utilizando essa estratégia e de comer um carboidrato com bastante sódio. Então, por exemplo, salgadinho, Doritos, Pringles, uma quantidade de gordura também é interessante. Proteína é bom evitar, tá? Nesses dias de carb up e no dia do campeonato é bom evitar, porque ela não vai ter função de performance. Então, só vai ser uma proteína que até vai te dar mais saciedade. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais sobre isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, vai lá no Insta, pergunta. Vocês estão gostando desse processo? Cara, pode mandar perguntas que eu respondo. Eu realmente respondo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like para fortalecer e abraço, galera. Valeu!